Sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui do Mentes Imobiliárias Podcast. E hoje eu estou com o Victório Venturini, o cofundador e CEO da Jetmob. Tudo bom, Victório? Cara, muito boa tarde, Paulo. Cara, uma honra estar participando aí da produção desse conteúdo contigo. Tenho acompanhado. Cara, eu acho que é um dos caras que mais tem produzido conteúdo aí para o mercado imobiliário. Eu vejo que tu tá pegando várias esferas, desde empresas de tecnologia, de quem está no primeiro setor incorporando, de corretores que estão com resultados exponenciais, assim como imobiliários que estão com resultados exponenciais. Então, muito bacana poder estar compartilhando aí experiências e ter esse bate-papo tão gratificante aí sobre o mercado imobiliário. Cara, muito obrigado. Eu já estava há um bom tempo querendo marcar esse encontro, né? Mas a gente sabe que alinhar a agenda não é fácil. E que bom que deu para a gente conversar nesse momento. E aqui, né, eu também tenho uma empresa de marketing e hoje nós somos parceiros, nós fazemos parte do programa de parceria da Jetmob, principalmente Excelente. porque é um sistema que eu acredito muito, é um sistema que eu vejo que vocês têm um diferencial e eu acho interessante e eu quero trazer principalmente hoje a sua história como empreendedor e entender também de onde tudo isso surgiu, né? Cara, você é formado em publicidade e propaganda, né? O teu início ali, eu vi ali na sua história que você começou ali no mercado trabalhando como um design gráfico, ajudando seu irmão ali nos eventos, né? Uhum. E isso eu acho que foi o início de você se envolver nesse mundo de tecnologia, enfim. Conta um pouquinho pra gente como é que foi esse início aí no mercado de trabalho, né? Antes do mercado imobiliário, como é que foi esse período? Cara, show, vamos lá. Bom, para quem não me conhece, e provavelmente a grande maioria não me conhece, muito prazer. Meu nome é Victório Venturini, sou brasileiro. Vamos começar, sou gaúcho, então nasci no Rio Grande do Sul, para ser mais exato, no município de Santa Maria, que fica no centro do estado do Rio Grande do Sul. A minha relação com o trabalho, ela começa muito cedo, realmente muito cedo, e realmente eu sou muito grato por isso, tá? Eu sou filho de funcionários públicos, tá? Então, se eu fosse seguir à risca os ensinamentos da minha mãe, possivelmente eu não teria empreendido. Mas muito feliz por ter convivido com mais intensidade com o meu irmão, que enfim, tem um gap ali de idade, e o meu irmão sempre empreendeu e teve uma série de empreendimentos. E, enfim, eu trabalhei trabalhando como estoquista no atacado que ele teve. A ele avança, a gente teve ali um movimento de terceirização no país. Ele foi uma das primeiras empresas da região a olhar para isso, a buscar, ofertar para as empresas a terceirização. Também começou a se relacionar com essas empresas e percebeu que tinha oportunidade para trazer grandes players, referências em conteúdos que ajudassem esses empreendedores na evolução dos seus negócios. Então, começou a organizar eventos empresariais. E aí, quando tu organiza um evento, tu precisa comunicar esse evento. Então, eu acredito que o grande marco que me conecta o mais próximo com o que eu atuo, que me destinou na minha jornada, é nesse momento onde eu começo a trabalhar com software gráfico, né? Então eu falei pro meu irmão, cara, próximo evento deixa para mim que eu vou fazer o material gráfico. Na época a gente utilizava um software chamado CorelDRAW. Eu tô com 38 anos, então imagina, eu devia ter na época 13, 14 anos. A internet ainda estava engatinhando e sempre tive essa Sim, pegada sim. mais autodidata e comecei, enfim, a fazer materiais gráficos. Com os materiais gráficos, isso me conduziu a fazer freelancer. Eu fiz muito freelancer. Eu era o famoso sobrinho, que talvez as agências aí tenham temor dos sobrinhos. Eu não sei se ainda falam isso no mercado, mas na época falavam, né? Não, vai lá, o fulano vai contratar o sobrinho. Eu era, digamos, o sobrinho. Então eu prestava um serviço, até fazendo uma análise crítica hoje. Eu não tinha qualidade técnica, eu não tinha percepção de regras, digamos, conceitos de design. Eu tinha aprendido a utilizar uma ferramenta e estava buscando meu lugar ao sol, ofertando esse tipo de serviço.
Isso me conduziu ao curso de publicidade e propaganda, porque, querendo ou não, eu comecei a fazer alguns sites na época. Então, meu primeiro site foi um site utilizando uma tecnologia chamada Front Page da Microsoft. Cara, foi emocionante conseguir fazer um formulário no site funcionar. Acho que na época utilizando PHP Mail, não me recordo. Então, ali eu fui criando, vivenciando na prática a paixão pela tecnologia. Então, seguindo um pouco mais, comecei a trabalhar com ActionScript, que era a linguagem do Flash. Então, pegava templates prontos em Flash e fazia customizações em casa. Cara, estou contextualizando isso, imagina, eu devia ter aí 17 anos, já um pouco mais maduro para estar trabalhando com Flash, e isso foi a tomada de decisão de eu ingressar no curso de Publicidade e Propaganda. Quando eu ingresso no curso de Publicidade e Propaganda, eu entrei já com esse viés de trabalhar com a direção de arte, assim, digamos, né? E eu fui me experimentar. Eu acho que eu tenho uma pegada mais executor. Com o passar do tempo, ficando um pouco, talvez, mais analista, mas o meu perfil sempre foi mais comunicador, executor. E no curso de publicidade, eu busquei sempre me experimentar. Aí fui buscar vagas de estágio em agências de publicidade. Eu não queria, num primeiro momento, ocupar a cadeira, seja de estágio, ou ocupar uma cadeira em definitivo. Eu queria entender como funcionava a rotina de uma agência de publicidade. E aí, ao ter essa oportunidade, já no segundo semestre, eu percebi que eu não gostaria nem de trabalhar em uma agência de publicidade e nem de ter uma agência de publicidade. Então, ali eu já comecei a tomar decisões, que eu acho que é importante, né? Tu ter experimentar para saber. Se tu não sabe o que tu quer, tu vai se experimentando e descobrindo o que tu não quer, e tu vai eliminando possibilidades, né? Então, eu comecei já eliminando possibilidades. Eu tive, acredito que uma boa experiência também com pesquisa, né? Então, o meu trabalho de conclusão de curso, eu pesquisei por 3 anos, tive inúmeras bolsas de pesquisa durante a minha jornada, e também, mais uma vez, estava me experimentando, quem sabe, para partir para uma carreira acadêmica, fazer ali um mestrado e avançar com esse lado da docência. Mas depois de 3 anos também pesquisando, fui convidado para apresentar trabalho na ESPM, recebi bolsa da Agência Nacional dos Direitos da Infância, além das bolsas dentro da própria universidade, subsequentes dentro da própria universidade. Eu entendi que eu era mais empírico do que teórico, e eu buscava algo que eu conseguisse de fato realizar, colocar em prática. E eu segui fazendo trabalhos, né, inclusive, já no processo de conclusão da faculdade, prestando daí serviço, não full-time ou part-time dentro de uma agência, mas prestando serviço para as agências. Eu criei um bom relacionamento com o ecossistema da cidade. Então, sempre fui muito parceiro aí Legal. E, querendo ou não, isso me conectou com o mercado. 1 ano antes de eu me formar, eu fui trabalhar na Universidade Federal de Santa Maria, num órgão chamado Copervis. Então, o que foi construído até aí? Paixão pela tecnologia, algumas certezas, não trabalharia em agência, não teria uma agência, e uma paixão pelo empreendedorismo. Então, eu tinha já uma certeza: eu iria empreender na área de tecnologia. Ponto. Aquilo ali não seria uma opção ser diferente, seria aquilo. O mercado imobiliário, logo mais a gente vai adentrar nele. Né? Então, dentro da Copervis da FSM, eu conheci o meu cofundador, né, o Diogo Gonçalves, e o Diogo, ele, analista de sistemas, a gente juntos, enfim, trabalhamos no desenvolvimento de uma solução que otimizou em muito os processos internos no que diz respeito à gestão dos processos seletivos realizados pela Universidade Federal de Santa Maria. Então, eu e o Diogo Gonçalves, a gente trabalha, então, ele, evidente, com um background técnico, sendo analista de sistemas, com tudo que diz respeito à tecnologia em si, e eu, no que diz respeito ali à parte de estruturação do cartão-resposta, para que pudesse ser feita ali a digitalização e a subsequente análise dos dados marcados nos cartões-respostas. Então, a gente, através desse trabalho, conseguiu otimizar em muito a gestão dos processos seletivos dentro da Universidade Federal. E a gente percebeu aquilo como sendo uma oportunidade.
Então a gente, ambos tinham a ambição de empreender. Então essa ambição da minha parte foi construída ao longo de uma década, pelo menos, e entendemos que seria oportuno, então, nós nos unirmos e começarmos a empreender. Então, o início da nossa empresa, da nossa jornada, a gente ainda não tem relação com o mercado imobiliário. A gente começa tentando organizar processos seletivos. Eu Legal. acho que um dos maiores erros que a gente cometeu, e que fica aí de dica para quem está empreendendo, porque eu vivi na pele isso, é a falta de foco. Então a gente tinha muita vontade, a gente abriu uma empresa na época que o CNPJ, inclusive, até hoje é o mesmo, mas a razão social era Grupo Apta. Então, imagina uma empresa de 2 pessoas, com o nome de uma empresa Grupo Apta, e nós tínhamos o que chamávamos de 3 verticais de trabalho. Nós tínhamos uma parte de tecnologia, uma parte de branding, ali, posicionamento de marca, fazíamos alguma coisa de publicidade, e a parte de processos seletivos. Eu não preciso nem dizer que isso não deu certo, né? É impossível, eu acho que beira o impossível conseguir tracionar 3 frentes, 2 indivíduos tracionar 3 frentes, né? Mas ao mesmo tempo a gente validou o grande objetivo, que era organizar processos seletivos, e a gente entendeu que não era factível avançar com isso. E um dia, a gente prestando serviços, desenvolvia sites na época, enfim, prestava uma série de serviços. A gente estávamos visitando um centro comercial aqui, após uma reunião, e tinha uma loja que estava por abrir, cheia de cadeiras. Tipo, muitas cadeiras novas, tipo, algumas mesas novas. E eu tive a impressão de que ali seria uma loja de comercialização de cadeiras, de móveis, né, para escritório, e a gente estava precisando. Aí eu bati na porta: olá, vocês vendem cadeiras? E a atendente: não, a gente está abrindo uma imobiliária. Então, aqui, essa frase aí que começa a nos conectar com o mercado imobiliário. Eu instintivamente, eu sempre tive essa pegada mais comunicadora, assim, eu perguntei: vocês têm site? E ela: não. Fala com o meu chefe que a gente está buscando. Então, eu entrei em contato com esse empreendedor que estava abrindo essa imobiliária, e aquela coisa. A esposa dele tinha sido minha professora dentro da universidade, então já deu a chancela, até porque nós não tínhamos nada desenvolvido para atender o mercado imobiliário, mas ali a gente identificou também uma oportunidade. Então, assim como erramos por muito tempo com a falta de foco, a gente teve um acerto, que a gente iria desenvolver um código-fonte que a gente pudesse replicar. E a gente percebeu que tinham inúmeras imobiliárias. Só quando tu para olhar o mercado, que realmente tu vai ver o quanto tem capilaridade, tem Sim. possibilidades nesse mercado, né? E ali a gente começa, então, a desenvolver uma plataforma, num primeiro momento, única e exclusivamente para a gestão do site. Então, a gente não tinha um cadastro mais profundo. Mas o que aconteceu? A gente está falando aí, vamos colocar 2012, talvez, do momento, até para contextualizar, né? Nem se falava em SaaS, eu acredito que software como serviço não se falava, computação em nuvem, acho que estava engatinhando, conceitos de startup enxuta e metodologias ágeis de desenvolvimento, acredito que também estavam engatinhando, e o processo comercial foi realmente um processo mais tradicional, o famoso field sales ou porta em porta. Então, literalmente, a gente não tinha um histórico de nenhum familiar ou amigo que atuasse no mercado imobiliário. Tínhamos aquilo que entendíamos como sendo uma oportunidade e a gente se debruçou naquilo. Então eu passei boas tardes visitando imobiliárias. Agradeço a todas que na época nos receberam, me receberam, porque eu fazia mais essa parte. Abriram as portas e eu acompanhei o processo de ponta a ponta em diferentes realidades. Então, o cliente que usava o sistema A, o cliente que usava o sistema B, o cliente que utilizava o sistema C, e a partir disso a gente foi identificando padrões. Aqui se repete isso, se repete aquilo, e aí o nosso sistema ele foi construído, isso é uma coisa interessante, que ele foi construído muito, ainda que talvez em alguns momentos a gente cometa alguns erros nesse sentido, mas fazendo uma análise do passado, ele foi desenvolvido muito mesmo de fora para dentro.
ou seja, entendendo de fato o que o mercado precisa do que propriamente a gente inferindo dentro de casa e desenvolvendo. Então, foi um processo, eu diria que maravilhoso, eu gostava muito disso, e com o passar do tempo, querendo ou não, a gente acaba se afastando um pouco dessas atividades, né? Então, ali, a gente começa a desenvolver a plataforma Jetmob. Num primeiro momento, ele era um módulo de gestão de imóveis dentro do nosso CMS, né? A gente tinha uma plataforma para gestão de conteúdo dinâmico dos sites que ainda ofertávamos. O que aconteceu? Ainda que ofertássemos um cadastro de imóvel com uma usabilidade realmente diferenciada perante todos os concorrentes, já com um conceito de software em nuvem, com um site também com uma usabilidade muito boa, a gente sempre teve esse viés de se preocupar com o UX, né? E, porém, tu mudar de um sistema é uma dor. Essa é uma verdade, é uma dor. Tu requer aí uma curva de aprendizado para os usuários e sem contar investimentos, né? Então, talvez a mudança ela vá num primeiro momento impactar em um déficit de produção e depois tu vai ver os resultados mais significativos, né? Quando você tem essa barreira de entrada maior em relação a... Porque a gente está falando da principal ferramenta, talvez, que imobiliárias e construtoras vão utilizar, né? E aí, o interessante é que a barreira de entrada de você mudar o sistema é maior, mas também uma vez que você alinha o teu processo ali, também é difícil você abrir mão daquilo, né? Então tem também esse outro lado que é interessante também. Não, sem dúvidas. E aí o que acontece? Como no primeiro momento entregávamos uma solução única e exclusivamente para resolver a questão do site, a gente teve muita dificuldade, essa é uma verdade, muita dificuldade. Por questão de gestão da informação, então, interior do Rio Grande do Sul, o mercado imobiliário, eu acho que na época ainda era mais vigilante no que diz respeito a dados. Uma das preocupações do mercado, principalmente do mercado secundário, das imobiliárias, é a gestão das informações. Então a gente teve inclusive toda uma preocupação levou isso para o sistema depois, a gente tem log de acesso, histórico de alteração, então a gente alocou energia nisso sabendo que é realmente uma preocupação para o mercado. E no passado isso era maior e chegava a ser como inadmissível, e verbalizaram para mim isso, como que uma empresa local vai ter acesso a todo o inventário de imóveis da cidade. Então, todo um processo também de confiança, né? Então, a gente teve que avançar o software, não só para uma gestão de imóvel, mas para um CRM. E aí a gente lança o primeiro módulo de atendimentos. Então, já com algumas premissas interessantes, onde, por exemplo, centralizar as informações dos imóveis, das pessoas em um só lugar, e essa pessoa, ao longo da vida dela, poder ter vários atendimentos, que ainda tem softwares que têm uma lógica de construção diferente, não estou falando nem melhor nem pior, diferente. E lançamos o primeiro módulo de atendimentos e aquilo ali foi, digamos, o que destravou, porque a gente conseguiu entregar resultado para o mercado. A gente conseguiu, através da nossa solução, fazer com que os corretores performassem melhor. E aí a gente foi ganhando visibilidade e foi crescendo localmente. Surge uma oportunidade nesse meio tempo, como a nossa empresa é bootstrapped, a gente seguiu fazendo com menos intensidade outros serviços. E nesse meio tempo eu também prestava consultoria para o Sebrae. E aí surgiu uma oportunidade, fui para evento fora, passei um bom tempo fora pelo Sebrae e também recebi uma oportunidade de estudar fora do país. Foram mais de 6 meses fora. Quando eu voltei, então em 2015, que de fato a gente foca 100% no mercado imobiliário. A gente fez uma transição dos clientes que não eram desse mercado e a gente entregou, enfim, essas contas para que outras empresas pudessem seguir esses atendimentos e a gente focou 100% no mercado. Aí temos um outro grande marco, então seguimos crescendo, aí aprendendo maneiras de, depois de até de certa forma termos nos consolidado na região centro do estado, maneiras de a gente conseguir captar clientes a nível nacional. E aí, muito benchmarking com outras empresas, a gente aprende aí, por exemplo, SEO, que acho que é uma das coisas
que com certeza foi determinante para o sucesso da nossa empresa, a questão do inbound marketing, a questão de inside sales, toda a questão de processo, de implementação, de pré-venda, de fazer uma qualificação, da gente ter o nosso cliente, né, ideal, o ICP, né, muito bem definido. Então a gente foi amadurecendo Sim. enquanto empresa, e isso que nos proporcionou aí termos a escala que a gente tem hoje. A Jetmob hoje atende clientes em todos os estados e oferimos crescimentos aí exponenciais. Eu diria que de maneira consistente, fazem 3 anos que a gente cresce aí 60%, 70% ao ano. Então, fruto de muito Que trabalho, legal, cara. e o que a gente vinha falando nos bastidores, né, Paulo? De um propósito claro, um propósito que, ainda que ele estivesse permeando dentre as escolhas que a gente fazia, como por exemplo alocar muita energia em UX, em uma experiência do cliente, isso hoje está muito claro. A gente tem uma preocupação e temos um grande objetivo de facilitar e impactar positivamente o cliente final, em todas as etapas do morar. Onde a gente puder, a gente quer impactar positivamente. E aí, quando tu fala em impacto, em jornada do morar, cara, o universo é muito grande. O Brasil é um país enorme, cheio de oportunidades. A gente tem um Pois déficit é. habitacional que ele, infelizmente, a gente vem aumentando esse problema. Então tem muito que ser feito, e eu acredito muito que a tecnologia vai ajudar. Evidente, quando tu fala em déficit habitacional, transcende a tecnologia. Tu precisa de iniciativas públicas, tu precisa de métodos construtivos mais eficientes, tu precisa de uma economia mais sólida. Então, mas a tecnologia, querendo ou não, ela vem também para facilitar. E a construção do que a gente se propõe, que é de um ecossistema. A gente não tem a ambição de resolver isso sozinho. Eu acho que é um problema gigante que o Paulo e outros profissionais de marketing estão ali no dia a dia buscando estratégias, soluções para os clientes que a gente tem, muitos em comum, né, Paulo? Para que esses clientes consigam impactar os clientes finais lá que estão nessa jornada, seja independente de qual, se é para comprar ou alugar um imóvel. Então, é isso que a Jetmob acredita, é nisso que a gente vem se fortalecendo e vem alocando energia, esforço para a construção de uma base muito sólida, para que informações de imóveis e pessoas estejam acessíveis e conectadas aí com soluções complementares para atingir o objetivo de facilitar a vida lá do cliente final. Que legal, que legal. Assim, Victória, eu sou uma pessoa muito preocupada com recomendações e indicações, né? Eu acho que todo mundo Perfeito. que se preocupa com a sua reputação pensa muito nisso, pensa muito antes de indicar uma ferramenta ou antes de direcionar. E assim, quando eu também passei por essa mudança. Eu tinha uma agência onde a gente atendia infoprodutos, clínicas médicas, enfim. Até hoje nós temos clientes que não são do mercado imobiliário, mas a gente entendeu que a gente teria que ter um momento onde a gente teria que realmente se especializar, ter foco para a gente conseguir desenvolver excelência, entregar cada vez mais algo eficiente, né? E aí eu me descobri no mercado. Eu me identifico muito com a sua história, porque eu fui para outros nichos antes da gente definir, bater o martelo em mercado imobiliário. A gente testou outros nichos. Então realmente você só sabe na prática. A teoria é muito bonita, mas na prática às vezes e eu não estou dizendo que o problema é um nicho, né? Mas assim, às vezes você realmente não se identifica, e o mercado imobiliário realmente eu me encontrei assim. E quando eu estava procurando justamente estruturar, né, a nossa entrega, uma das principais preocupações que eu tive foi justamente como é que as imobiliárias elas vão tratar, elas vão processar, elas vão documentar esses dados comerciais. E é bom que você também tenha essa vivência de agência, né? Porque não adianta nada você estar fazendo campanhas publicitárias, você está pensando ali em estratégias, se você não tem o feedback comercial do que realmente está funcionando ou não, né? Você fica às cegas. A gente sabe que o que a gente olha ali nas plataformas de tráfego, cara, são só indicadores de uma parte,
né? É só a primeira etapa. E a gente não pode, a gente sempre teve essa visão. E assim, cara, de todo, e não é por conta de, eu não estou dizendo isso só porque você está aqui, na verdade, eu só lhe convidei porque eu tive esse feedback da plataforma, né? Assim, vocês realmente são muito diferenciados em relação a investir em tecnologia, investir em uma boa centralização das informações. Porque eu acho que é um conceito que eu vejo que falta muito hoje em alguns CRMs imobiliários mais tradicionais. Então, assim, eu testei outros do mercado, grandes CRMs do mercado também. E assim, cara, você vê o quanto, na verdade, você está limitando o crescimento e a otimização dos teus processos comerciais, né? Porque hoje uma ferramenta de CRM que não se comunica com outras ferramentas externas, cara, para mim é inadmissível isso, né? E foi uma grande preocupação que vocês tiveram de implementar e de facilitar essa gestão das informações, né? Esse Paulo, perfeito, é essa percepção que a gente quer passar mesmo, então a gente acertou e isso é verdadeiro, isso é a cultura da empresa, o compromisso com o resultado dos clientes. E do ponto de vista tecnológico, a gente estamos nos preparando e trabalhando para ampliar essas capacidades, né? Então, aí com toda certeza, para o próximo ano a gente vai trazer muitas novidades que dizem respeito justamente ao que tu espera e também o que eu espero enquanto usuário, digamos, de um CRM, que é conectividade, que são automações, que é a possibilidade de tu usufruir de ferramentas diversas para resolver problemas específicos. Então, a nossa ideia é justamente avançar também com o ecossistema de empresas de tecnologia e soluções de tecnologia, tudo em prol dos resultados dos nossos clientes e do impacto que vai ter isso lá no cliente final, nessa jornada dele, que é uma jornada longa, é um investimento vultoso, então o mercado também a gente sabe que cada vez, eu diria, mais competitivo, um mercado extremamente competitivo, uma barreira de entrada baixa, certeza, que permite o ingresso de novos players. Isso tem um lado positivo e tem o lado negativo. Então, nosso papel enquanto provedores aí de solução, e mais do que isso, como, digamos, pivôs aí de um ecossistema, é conectar as partes para que a gente traga aí mais eficiência para o mercado. Então, por que a gente acredita tanto no ecossistema, né? Primeiro, porque são inúmeros players atuando no mercado em prol da resolução do problema lá do cliente final na jornada dele, seja na compra ou de aluguel dele. Então, a gente tem um entendimento que nós, enquanto provedores de tecnologia, estando, digamos, no core ali, e precisando de essas outras soluções, esses outros stakeholders, então a gente unir esses stakeholders, dar visibilidade para eles. Então o programa de partners é uma realidade. Então quantas vezes somos constantemente assediados por clientes buscando indicação de profissionais? Não, só um pouquinho. A gente vai indicar esses profissionais porque a gente entende que tem as qualidades, as competências técnicas para prestar um bom serviço para ti. Então é um exemplo. Então da gente conseguir de fato entregar algo de valor para esses clientes, né? E não simplesmente indicar alguém que a gente não conhece, que não tem conhecimento do mercado imobiliário. Até porque o mercado imobiliário tem muitas especificidades e tu que migrou, assim como eu, para o mercado imobiliário, sabe o quanto tem de valor isso, tu ter conhecimento dessas especificidades, né? E aí do outro lado tu tem também a questão de tecnologia. Então, outras empresas que através da nossa API, por exemplo, consigam entregar aí soluções complementares, tá, para a otimização da experiência dos clientes. Então é nisso que a gente acredita, é nisso que a gente vem trabalhando, é nisso que a gente vem avançando, justamente na construção, na consolidação de um ecossistema. Hoje eu diria que os números apontam para, talvez, com toda certeza, um dos maiores do sul do Brasil, talvez o maior já do Rio Grande do Sul, e a gente quer avançar aí no território nacional e respeitando, evidente, todos os competidores. A gente tem uma relação respeitosa, amistosa. O fato é que a gente trabalha para entregar o melhor e vai seguir trabalhando para entregar o melhor e avançando todo mundo que estiver conosco, né? Nossa, e o teu background
já diferencia. Porque assim, cara, a gente conhece uma empresa pelo dono, né, pelo fundador. A gente sabe, você sabe disso que na prática assim, você sempre foi um cara que se preocupou com isso, nessa questão de tecnologia e inovação. Outra coisa que eu acho que eu até comentei com o time comercial da Jetmob. A interface de vocês é muito legal de mexer, é muito bonita. E, cara, tem software mesmo, teve um software, eu lembro que eu fui fazer uma reunião, não vou citar aqui de que software foi, mas assim, eu disse, cara, eu quero entender o CRM de vocês, o que é que tem de integração e tal. O time comercial não sabia o que era o webhook, não sabia o que era essa integração, infelizmente. E o software parecia que era Windows 2000, sabe? E a interface toda antiga. E, cara, eu que sou dessa pegada mais tecnológica, isso é algo que importa para mim. Porque eu acho que tem muita gente que pode achar, não, isso não importa, o negócio é o sistema funcionar. Mas, cara, a experiência do usuário, hoje, o melhor banco que existe hoje qual é? É o Nubank. Por quê? Porque para mim é o melhor aplicativo que existe, é o aplicativo do Nubank. Então, assim, pode ser que na prática ele não é o maior, enfim, pode ter algumas limitações, mas para a gente que usa tecnologia, na minha visão, ele é o melhor, né? E eu vejo muito isso no sistema de vocês, e é por isso que eu quero estar junto, sim, nessa história dessa gigante que vocês já são e vão se tornar cada vez mais. Beleza? Cara, e vem muita novidade nesse sentido. A gente entende a importância disso e a gente vem trabalhando aí há um bom tempo já. E o reflexo desse trabalho vai ser lançado aí no próximo ano, no primeiro semestre do próximo ano. A gente está migrando a interface, então para ficar ainda mais simples, ainda mais objetiva, ainda mais resolutiva, ela não tem que trazer complexidade para o dia a dia de quem estiver utilizando esse sistema, o nosso sistema no caso. Então, sim, é algo core. As primeiras telas do sistema eu desenhei no Photoshop, então era o que tínhamos. Hoje nós temos recursos aí, Figma e outras plataformas que aceleram muito a produtividade, mas na época era o que eu dominava. Então, desde copy dos campos eu tive muita dedicação, eu diria. Podemos ter com toda certeza errado em algumas situações, mas força de vontade e apreço por fazer o melhor, pode ter certeza que a gente sempre teve. E agora, evidente, com a empresa tomando porte, a gente tem profissionais aí com mais de 20 anos de experiência em UX UI, capitaneando essa migração aí de experiência do usuário, e confesso que estou ansioso para que a gente consiga transformar em realidade o mais rápido possível e ficar ainda melhor do que já é. Não, que legal. E você que está nos escutando até aqui, todos os links do Victório e da Jetmob vão estar aqui na descrição, inclusive o meu link de parceiro, tá? Então já vou deixar aqui, já aproveitar também o meu link de parceiro aqui. Se você quiser conhecer melhor o sistema, clica aqui no link, agenda uma reunião com o pessoal da Jetmob para conhecer, né, o sistema e entender quais são os grandes diferenciais, né? E, Victório, para a gente fechar essa nossa conversa, eu gostaria de entender de você qual é a tua visão de mercado de uma maneira mais abrangente agora, falando sobre tecnologia, falando sobre inteligência artificial. O que é que você enxerga desse mercado imobiliário aí para os próximos anos? O que é que você acha que as imobiliárias elas têm que prestar atenção ou elas precisam priorizar nesse momento? Olha, quem que atua no mercado imobiliário prestando serviço para o segundo setor, principalmente para as imobiliárias, para os intermediadores, não teve um frio na barriga quando saiu uma plataforma chamada Quinto Andar. Então, eu acho que na sequência, aí sai um relatório, nós não tínhamos ainda o ChatGPT, sai um relatório das profissões que seriam substituídas por inteligência artificial. Então, se tu for analisar, o mercado imobiliário, a figura do corretor de imóveis sempre esteve em xeque. O que eu percebo? Eu posso estar muito errado. Eu acredito que, na verdade, ele está sendo reafirmado. Acho que a inteligência artificial e outras tecnologias, elas vieram para desburocratizar, elas vieram para trazer transparência, elas vieram para trazer segurança,
Tem muito ainda para ser feito. Eu acho que a própria smart contracts que se dá por intermédio daí da blockchain vai facilitar muito o processo. E o fato é, o corretor vai persistir sendo uma figura-chave. Estatisticamente, é adquirido um imóvel, então, por indivíduo no país, salvo aqueles que conseguem aí, a oferir um pouco mais de sucesso e partem Sim, sim. para uma segunda aquisição. Então, é a compra da vida da pessoa. E a compra da vida da pessoa, principalmente quando tu fala de um imóvel ah, que já está pronto, aquele imóvel de segunda mão, que é a grande maioria, né? Tu vai buscar o apoio de um profissional que te auxilie nesse processo. Aí o que eu acredito? Vai existir o profissional que faz uso da tecnologia e o outro profissional que eu acho que num processo natural, dá para se dizer, num darwinismo, numa evolução natural das coisas, esse profissional vai acabar sendo substituído por profissionais que, ao invés de enxergarem a tecnologia como uma ameaça, enxergam a tecnologia como uma oportunidade de atingir, de obter mais resultados fazendo uso inteligente dela. Então, é isso que eu acredito. Sobre, digamos, a penetração desses big players também, eu acho que é questionável. Eu acho que já, já, já meio que ficou comprovado que, tendo em vista o tamanho do país, a capilaridade custa muito caro mesmo. Então, se eu conheço o Paulo, eu tenho um relacionamento muitas vezes de 10, de 15 anos com o Paulo, ele é meu colega de clube, eu vou fazer negócio com esse cara. Então, me parece que tudo tende a um reforço desses negócios locais, justamente pela questão da confiança. E aí, para esses negócios locais oferirem resultados significativos, eles vão ter que fazer o dever de casa, né? Fazer uso de tecnologia, fazer investimentos em marketing de maneira eficiente e inteligente, porque essas plataformas, se a gente for analisar do ponto de vista de usabilidade, dá para até colocar de maneira pejorativa que elas são desenvolvidas para perder dinheiro. E tipo, por exemplo, tu vai fazer uma campanha no Facebook, é muito fácil tu gastar R$ 1.000 ali. Agora, o quanto de Exatamente. retorno esses R$ 1.000? Tu vai precisar de um profissional como o Paulo para te trazer inteligência e know-how no bom uso daquele investimento, fazer um traqueamento do resultado que aquele investimento te trouxe e tu fazendo, enfim, melhorias constantes em busca da eficiência, porque não existe perfeição, né? E isso que talvez seja o bacana da vida. Não existe perfeição. A gente sempre tem como melhorar, sempre está em busca de melhorias, mas para te melhorar tu tem que olhar resultados históricos, né? Então, Com outra certeza. questão também que eu vejo, seguindo nessa questão do dever de casa, eu acho que as imobiliárias, falando do segundo setor, elas têm que cuidar também mais do corretor, né? Então, eu acho que um dos principais clientes da imobiliária é o corretor de imóveis. O que ela está fazendo para destravar esse corretor, para que de fato ele faça o que ele tem que fazer, que é relacionamento. Então, automações, uso de tecnologias como inteligências artificiais, um processo de qualificação de lead, são exemplos de atividades que me parece que não fazem sentido tu alocar num corretor de imóveis, tu entende? Outra questão, nicho. Ontem, deixa eu tomar uma água aqui. Ontem eu tive a oportunidade de gravar um material com o Diogo Souza Gomes. Eu acho que é uma das maiores lições que o mercado imobiliário brasileiro tem. É a Souza Gomes Imóveis, se eu não me engano, Juiz de Fora, município, Minas Gerais. Cara, se tu perguntar para ele qual é o nicho, qual é a especialidade da empresa dele, ele te responde na ponta da língua. Então ele segmentou por região. Eu atendo determinada região na minha cidade e, se eu não me engano, ao longo da história dele, ele por 2 ou 3 vezes ele redefiniu aquilo ali. E ele foi restringindo ainda mais. E a Souza Gomes é a autoridade, é aquela coisa, eu acho que é um dos maiores cases que a gente tem em experiência de marca. E marca, tu traz ali em algum momento, né? A marca bem trabalhada, ela, na verdade, independente de bem trabalhada ou mal trabalhada, ela carrega atributos de valor, ela Sim, carrega sim. expectativas.
Então, no momento que eu compro sei lá, uma Ferrari, eu tenho expectativas acerca da qualidade daquele produto, eu tenho uma série de valores que vêm em conjunto. Então, querendo ou não, acho que é papel do gestor, independente se ele está no primeiro ou no segundo setor, se é corretor ou não, ele tem um entendimento claro de qual é o ICP, qual é o público ideal dele, onde é que ele performa melhor, onde é que ele entrega mais valor, para que ele consiga ter mais resultados e ser posicionado no mercado de fato como sendo uma marca resolutiva para aquele problema que ela se propõe a resolver. Então, querendo ou não, se tu for analisar do ponto de vista empreendedor da coisa, isso é a base. Isso é a base da pirâmide. É um dos principais aspectos, qual é o propósito da companhia, quais são os valores que eu quero que o meu corretor transmita, e querendo ou não, um dos principais pontos de contato da marca são as pessoas que vestem aquela camisa, né? E aí, se tu não passa, digamos, um playbook, um manual de boas práticas para esse corretor, tu não consegue construir um posicionamento sólido, tu entende? Então, acho que eu vejo muito profissional, muita empresa olhando, talvez, para perfumaria e esqueceu de fazer lá o que o Souza Gomes, vou parafraseá-lo, que ele fala o arroz com feijão bem feito, né? Então, a tecnologia vai ajudar, com toda certeza, mas o teu arroz com feijão tá bem feito, porque o arroz com feijão bem feito, ele vai te dar consistência, ele vai te dar possibilidade de escala, seja qual for o método de escala que tu vai escolher. Então, por exemplo, conversando ontem com ele, ele entendeu que eu não quero franquear, porque eu não vou conseguir levar com qualidade o que eu construí aqui dentro. Eu não pretendo abrir outras agências fora da região. Então, um cara que está consolidado, ele opera hoje em busca de eficiência. Então, é aquela coisa de olhar para os resultados históricos e buscar fazer melhor. E além disso, ele busca sempre olhando lá para o cliente final. Ele quer o melhor para o cliente dele. E eu acho que o profissional, independente da área que atua, seja um médico, seja um dentista, seja um construtor, seja um arquiteto, se ele tiver empatia e conseguir ter a ciência do impacto, a noção do impacto que o trabalho dele está causando nos indivíduos, esse cara tem tudo para ter bons resultados. Evidente que, falando em resultado financeiro, quanto mais vidas, mais pessoas tu impactar, mais resultado financeiro tu vai ter, né? Incrível, incrível. E assim, mais uma vez, você que está nos escutando, todos os links vão estar aqui embaixo. Procura o pessoal da Jetmob. Em breve, mestre, eu também preciso liberar também algumas ideias, alguns usos que a gente está montando aqui com o sistema, né? Eu acho que é legal também, a gente tem hoje, está desenvolvendo hoje inteligência de dashboards para conectar ali Facebook, Google com os dados do CRM, e o Jetmob oferece essas possibilidades justamente por essas conexões que vocês têm, né? Então isso é bem interessante. E assim, Victória, eu gostaria de agradecer demais o tempo. Eu sei que é correria, eu sei que é valioso, mas que bom que a gente conseguiu alinhar aqui as agendas e encontrar esse tempo. Então, muito obrigado, meu amigo. Foi um prazer conhecer melhor sobre a sua história e sobre a história dessa empresa incrível. Beleza? Fico à disposição, Paulo. Uma honra, realmente uma honra. Tu vê o quanto que a internet nos propicia, né? Porra, você tá no Nordeste, tipo, a 5.000 quilômetros de distância, e tu tem um propósito em comum, uma empresa aqui do Sul, a gente se alinha e vai junto entregar valor aí no mercado. Conta com a gente. Fica também, reitero aí o convite do Paulo, quem quiser conhecer um pouquinho da nossa solução, a agenda do bate-papo com os nossos consultores sem compromisso, vai ser um prazer ajudá-los. É isso, gente. Então, gostaria de agradecer a você que nos escutou até aqui, e até o próximo episódio com mais uma história incrível aqui no Mentes Imobiliárias. Valeu, gente. Valeu.